Olá, hoje nós vamos falar de novo sobre o carnaval. O que é carnaval? A palavra correta é colocar a carnaval da comemoração da morte do Senhor Jesus. É isso, comemorar a morte do Senhor Jesus. Porque, como já foi dito aqui, o carnaval é 3 dias, oficialmente, que é os 3 dias que o Senhor Jesus ficou sepultado. Depois vem 40 dias de tristeza, que são os 40 dias que o Senhor Jesus ficou na terra, nos limpando dos nossos pecados, porque ele não tinha pecado, porque que a palavra fala, a água limpa que nós nos lavamos, é o sangue dele, que é limpo de pecado, que é puro e é santo, e nós nos lavamos dos nossos pecados através do sangue dele, que é puro. Então, quando nós nos envolvemos com o carnaval, nós estamos pegando o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, que foi lavado no sangue do Senhor Jesus, e colocando para adorar as obras do inimigo, que, de novo, que é colocar a nossa carne a aval do inimigo, ou seja, é nos entregar totalmente pelo inimigo. Ah, mas olhar pode. A contaminação é pelo ver e pelo ouvir. E a conversão também é pelo ver e pelo ouvir. Nós já nos convertemos, louvado seja Deus. Mas ainda estamos no templo, que é do Espírito Santo, e pode deixar de ser do Espírito Santo. Porque se o nosso templo se tornar purificado, se nós começarmos a entristecer o Espírito Santo com falas, com pensamentos e com atos indevidos e vendo coisas indevidas, nós estamos entristecendo o morador que mora dentro do nosso templo, que é o Espírito Santo, porque nós somos carne, espírito e alma. Então, quando o nosso templo recebe o Espírito Santo, então, e a palavra diz assim, a carne que é pó pode tornar, o Espírito que é de Deus volta a Deus que o deu, e a alma será transformada e receberá um novo nome. Que nome? O nome do seu Deus. Por que do seu Deus? Porque a alma que cair para baixo, está escrito lá nos Evangelhos. Já foi falado isso aqui. A alma que cair para baixo, ali ficará. A alma que cair para cima, ali ficará. A que cair para baixo receberá o nome do seu Deus. Qual? O do fogo eterno e do desprezo eterno. E a que cair para cima receberá o nome do seu Deus. Qual? O Senhor Jesus, quando vier buscar a sua igreja. Então nós somos carne, espírito e alma? Sim. E quando o Espírito Santo está em nós, nos usando o tempo todo, desde que nós mantemos o templo purificado por Espírito Santo. É a mesma coisa do santuário santíssimo, como já foi falado aqui. O sacerdote que entrasse impuro no santuário santíssimo, ou que tocasse na arma impuro, mesmo sendo sumo sacerdote, ele morria. Temos 2 exemplos na Bíblia. Um que morreu no santuário santíssimo e outro que morreu quando a arca estava vindo para de volta para Israel, e o sacerdote tocou nela e caiu morto. Então, o nosso templo precisa estar puro para que o Espírito Santo continue morando nele. Ah, mas eu vou assistir. Você vai assistir o quê? Carnaval? Você está contaminando o templo do Espírito Santo, porque a contaminação está no ver e no ouvir. Da mesma maneira
que nós nos convertemos pelo ver e pelo ouvir, a desconversão. E detalhe, quando a pessoa desconverte, o velho morador volta e traz mais 7 piores do que ele. Então, a pessoa que perde a graça, ele se torna o pior desastre que se possa imaginar, porque ele se torna um templo vivo do nosso adversário. Então, nós temos que nos consagrar. Por quê? Porque nós somos lavados na água limpa, que é o sangue do Senhor Jesus. Isso está em Hebreus, salvo engano. E nós somos lavados, limpos e purificados. E vivemos aqui com o nosso templo para servir a Deus. Não é para falar, já falamos aqui, é para ser mensageiro da paz, mensageiro do amor, mensageiro da graça, mensageiro de... Nós temos que ser, como está escrito, uma árvore frondosa que debaixo dela tem bons frutos e boa sombra. Então o servo de Deus, a serva de Deus, que é uma árvore frondosa do Senhor Jesus, que o templo está consagrado para o Espírito Santo morar nele o tempo todo. Olha, eu costumo dizer, há 50 anos atrás, um pouco mais de 50, por volta, quando a gente saía na rua, que encontrava um irmão ou uma irmã, em poucas conversas que a gente tinha com ele na rua, a gente tinha uma resposta de Deus. Por quê? Porque havia muito mais consagração, muito mais reverência, muito mais temor. Então, o templo estava ali com o Espírito Santo dentro, aquela árvore frondosa, a gente chegava perto dela, em poucos minutos de conversa, a conversa era santa, consagrada e purificada, e não tinha aquele espírito que, como já foi falado aqui, sai de casa para buscar o mal, para divulgar o mal e etc. Voltando, que fique claro, o carnaval foi quando o Senhor Jesus foi crucificado, Lúcifer pegou o povo dele e foi comemorar. Comemorou 3 dias. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele decretou a tristeza, 40 dias de tristeza. Não vamos entrar em muito detalhe, porque não precisa. Mas, então foi 40 dias de tristeza. Foram os 40 dias que o Senhor Jesus ficou aqui na terra, para se purificar dos nossos pecados. E quando é que ele assumiu os nossos pecados? É preciso saber isso. O pecado é vermelho. É por isso que a festa do carnaval ela é toda vermelha. O forte dela é vermelho. São só cores fortes. O pecado é vermelho. E quando é que o Senhor Jesus assumiu o nosso pecado vermelho? Ele assumiu o nosso pecado vermelho quando tripudiaram, abusaram dele, bateram nele, fizeram tudo que tinha direito, e depois trouxeram um manto de escarlata. Escarlata é a cor mais vermelha que tem. E cobriu ele com um manto de escarlata. Foi ali que ele sofreu. Foi ali que ele viu o peso que tem o pecado na carne. Então, quem está vendo, ou participando, ou assistindo o carnaval, participando eu nem vou falar, porque eu não acredito que um servo de Deus tenha coragem de participar. Ele está louvando, adorando e cultuando Lúcifer e o pecado. Então, eu vou ver porque a cor vermelha é bonita. A cor vermelha é bonita é porque a sua carne acha bonito, porque a sua carne gosta do pecado. Porque a nossa carne, ela foi gerada no pecado, ela é oriunda do pecado e ela opõe ao Espírito Santo. Porque ela é
do pecado. Ela não vai subir, ela é aqui da terra. Então ela tem que estar totalmente dominada pelo Espírito de Deus, que é o nosso espírito de vida. Vida tem três... Olha, vida pode ser chamado espírito de vida, o sangue pode ser chamado de vida, e o Espírito de Deus em nós também é chamado vida. Por que os animais não se salvam? Porque Deus não soprou a vida nos animais, só soprou em nós. Então nós temos o Espírito de vida, que o Senhor Jesus nos devolveu à eternidade, lavando os nossos pecados com o sangue dele. E nós temos que manter, como já foi falado aqui, e vamos falar muitas outras vezes, o nosso corpo foi lavado no sangue puro do Senhor Jesus. Então, nós estamos na consagração, no amor, no temor. Num próximo áudio, eu vou falar sobre as cores através dos cavaleiros de Apocalipse. Mas hoje o assunto é: saia de assistir qualquer coisa referente a carnaval. Por quê? Porque o pecado é vermelho escarlata, e quando cobriram o Senhor Jesus com um manto de escarlata, é o vermelho mais vermelho que tem, cobriu ele com os nossos pecados. Ele aceitou ser no santo, ele sentiu o peso, ele reclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava dizendo: Senhor, eu vou ter que assumir. O difícil para ele foi a cruz? Não, o difícil para ele foi aquele manto. O difícil para ele foi aquele manto que colocaram em cima dele, porque aquele manto vermelho escarlata é o vermelho dos nossos pecados. E se vocês olhar na televisão do carnaval, é só nudez e cor vermelha. Só não está vermelho onde está mostrando a nudez. Será que é isso que nós queremos? O salário do pecado é a morte. Eu preciso muito que toda a Irmandade, todos os meus irmãos, os meus amigos, você crê em Deus, então você é meu irmão. Se falta ensinar alguma coisa, nós estamos aqui para isso. Curta, compartilhe e nos ajuda a divulgar o canal, porque nós precisamos divulgar esse canal, porque esse canal é muito importante. E depois nós vamos falar sobre o celular, que também é muito importante, desde que você use dele como você usa do Espírito Santo. Se você usar o celular para um lado, ele é bom. Se usar para o outro, ele não é bom. Curta, compartilhe, nos ajuda a divulgar e que as bênçãos de Deus caiam sobre nós.